No coração da nossa agitada cidade, um jovem chamado Lucas embarcou numa jornada de fé e liderança. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a fazer a diferença. Lucas sempre sentiu uma chama interior, uma vontade de ajudar os outros e de ser uma força positiva em sua comunidade. Além da resiliência, ele é dono de uma fé inabalável. Ele sabia que esses valores seriam fundamentais em sua jornada. Através do serviço, ele poderia tocar vidas. Através da resiliência, ele poderia superar desafios. E através da fé, ele poderia manter-se firme em sua missão. Guiado pelo seu mentor, o sábio Marcos, Lucas aprendeu estas lições valiosas. Marcos era um homem de grande sabedoria e experiência, e ele viu em Lucas um potencial que precisava ser cultivado. Ele ensinou a Lucas a importância de ouvir, de ser paciente e de sempre buscar o bem maior. Eu vejo em você, Lucas, uma faísca de potencial, um coração cheio de compaixão e uma mente eager por aprender. Você tem a capacidade de fazer grandes coisas, mas precisa acreditar em si mesmo e nos outros. A compaixão é a chave para liderar com o coração. Marcos cultivou esta faísca, transmitindo sabedoria adquirida ao longo de anos de experiência. Ele compartilhou histórias de suas próprias lutas e triunfos, mostrando a Lucas que a liderança não é um caminho fácil, mas é incrivelmente gratificante. Ele ensinou que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. A união, Lucas, é a nossa força. Ouça os sussurros de esperança, mesmo diante da adversidade. Quando trabalhamos juntos, somos mais fortes. A esperança é o que nos mantém em movimento, mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca subestime o poder da comunidade. Juntos, eles trabalharam incansavelmente, defendendo os marginalizados, confortando os aflitos e acendendo uma chama de esperança nos olhos dos desanimados. Lucas aprendeu que a verdadeira liderança é servir aos outros, especialmente aqueles que mais precisam, e acendendo uma chama de esperança nos olhos dos desanimados. Ele viu como pequenos atos de bondade podiam transformar vidas e trazer esperança onde antes havia desespero. Ele disse: "Eu quero fazer a diferença. Quero gerar mudança." Lucas estava determinado a usar suas habilidades e conhecimentos para criar um impacto positivo. Ele sabia que a mudança começava com uma pessoa, mas podia se espalhar como um incêndio. À medida que Lucas crescia, a semente da liderança dentro dele começava a brotar. Ele se tornou um exemplo para os outros, mostrando que, com determinação e fé, qualquer um pode ser um líder. Ele inspirou muitos a seguir seus passos e a acreditar em seu próprio potencial. Ele disse: "Temos que dar voz àqueles que não podem falar por si mesmos." Lucas entendeu que a liderança também significava ser a voz dos sem voz, lutar por justiça e igualdade. Ele se dedicou a causas que muitas vezes eram ignoradas, trazendo luz para questões importantes. Ele organizou iniciativas comunitárias, reuniu voluntários e liderou projetos que trouxeram mudanças tangíveis. Cada projeto era uma oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que juntos podemos alcançar grandes coisas. Não se trata de reconhecimento, trata-se de ação coletiva e da bondade inerente à humanidade. Lucas sempre acreditou que a verdadeira mudança vem do coração e que a bondade é uma força poderosa. Ele entendia que a verdadeira liderança não significava exercer poder, mas capacitar os outros. Ele se dedicou a empoderar aqueles ao seu redor, ajudando-os a descobrir e desenvolver suas próprias habilidades de liderança. Ele disse: "A cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, estamos moldando o futuro. A cada vida que tocamos, estamos criando um impacto duradouro. Nossa jornada como líderes da fé se revela." E assim, Lucas continuou sua jornada, sempre guiado pela fé, pela compaixão e pelo desejo de fazer a diferença no mundo. O ar estava pesado de apreensão.
como se o próprio ambiente estivesse ciente da importância do que estava por vir, enquanto Lucas e seu fiel amigo Carlos se preparavam para a sua missão. Cada movimento era meticulosamente calculado, cada ferramenta cuidadosamente inspecionada. Nossa comunidade está passando por tempos difíceis, Lucas. As pessoas estão perdendo a esperança e precisamos fazer algo para mudar isso. Precisamos trazer esperança de volta. Não podemos permitir que o desespero tome conta de todos. A comunidade deles, antes uma vibrante tapeçaria da vida, cheia de risos e atividades, tinha sido vítima de uma série de eventos infelizes que lentamente corroeram o espírito coletivo, forçando muitos a abandonarem as suas casas, deixando para trás memórias e sonhos. Lucas disse: "A terra, antes cultivada por gerações, agora está abandonada. Mas nós vamos recuperá-la. Vamos trazer de volta a vida que uma vez floresceu aqui." Lucas e Carlos foram encarregados de se aventurarem no território abandonado, uma tarefa que exigia coragem e determinação, avaliar a situação e trazer um relatório para o seu povo. Eles sabiam que o futuro da comunidade dependia de seu sucesso. É uma missão assustadora, Lucas, mas não podemos deixar que o medo nos impeça. Precisamos ser fortes por aqueles que não podem ser, mas não podemos deixar que o medo nos impeça. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Muitos temiam o pior, seus corações pesados com o fardo de desilusões passadas. A incerteza pairava no ar como uma nuvem escura, mas havia uma faísca de esperança, uma pequena chama que se recusava a apagar. Lucas disse: "Não podemos sucumbir ao desespero, Carlos. Nossa fé nos guiará. Precisamos acreditar que podemos fazer a diferença." A jornada deles foi árdua, marcada pelos vestígios de uma comunidade antes próspera, agora reduzida ao silêncio. Cada passo era um lembrete do que estava em jogo, mas em meio ao desolamento havia sinais de resistência. Olha, Lucas, uma flor a romper o asfalto. É um sinal de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A esperança sempre encontra um caminho. Precisamos nos agarrar a esses pequenos sinais. Esses pequenos atos de resistência alimentaram seus espíritos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança encontra um caminho. Cada pequeno gesto de resiliência era um passo em direção à recuperação, e era essa esperança que eles levariam de volta para sua comunidade. A terra está marcada, mas não está além da recuperação. Nós podemos restaurá-la. Com trabalho árduo e determinação, podemos trazer de volta a vida a este lugar, disse Lucas. E assim, eles retornaram ao seu povo, não com histórias de desespero, mas com um relatório repleto de esperança, possibilidade e um plano para o futuro. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, mas estavam prontos para enfrentar o desafio. Possibilidade e um plano para o futuro. Com a força da comunidade e a determinação de cada indivíduo, eles acreditavam que poderiam superar qualquer obstáculo e restaurar a prosperidade de sua terra. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Lucas como um manto pesado. Ele disse: "Marcos, meu mentor, adoeceu gravemente. Nossa comunidade enfrenta outra perda." A comunidade, já se recuperando da perda de suas casas, agora enfrentava a perspectiva de perder seu amado líder. "Não posso me dar ao luxo de sucumbir ao desespero. Marcos me confiou o manto da liderança", disse Lucas. Ele olhou para os céus, o coração pesado, mas a determinação inabalável, e disse: "Honrarei o legado de Marcos, liderando nosso povo nesta noite escura em direção a uma aurora mais brilhante." Lucas buscou forças nos ensinamentos de Marcos, suas palavras ecoando em seus ouvidos como um mantra orientador. "União, compaixão, compreensão. Estes serão nossos guias", disse ele. Ele reuniu a comunidade, sua voz ressoando com força e determinação silenciosas, dizendo: "Enfrentamos desafios, mas a esperança ainda brilha em nossos corações. Já mostramos resiliência antes e faremos isso de novo." As palavras de Lucas, imbuídas do espírito de seu mentor, acenderam uma faísca de esperança na comunidade,
lembrando-os de que, mesmo diante da perda, sua jornada em direção à restauração continuava. O caminho para recuperar suas terras estava repleto de obstáculos, tanto literais quanto metafóricos. Cada passo adiante era uma luta contra as forças da natureza e as limitações impostas pelo tempo. Mas a determinação da comunidade era inabalável, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Este rio, antes nossa fonte de vida, agora se coloca como uma barreira. Mas não vamos deixar que isso nos desanime. A água que uma vez nos sustentou agora parece um inimigo, mas sabemos que, com coragem e união, podemos transformar essa barreira em uma ponte para o futuro, disse ele. O desespero ameaçava engolfá-los, mas Lucas, inspirando-se na história bíblica de Josué e da divisão do Rio Jordão, recusou-se a deixar que esse desafio os abatesse. Ele acreditava que, assim como os antigos israelitas, sua comunidade poderia superar qualquer obstáculo com fé e determinação. Lucas disse: assim como a fé moveu montanhas no passado, nossa vontade coletiva pode superar este rio. Juntos, somos mais fortes do que qualquer correnteza, e nossa união será a chave para transformar este desafio em uma vitória. Sob a orientação de Lucas, a comunidade reuniu sua engenhosidade e recursos. Cada pessoa trouxe o que podia, desde ferramentas antigas até conhecimentos passados de geração em geração. A colaboração e o espírito de equipe tornaram-se a base sobre a qual construiriam seu futuro. Nós podemos fazer isso, disse Lucas. Vamos construir uma ponte juntos. Cada martelada, cada prego, cada esforço compartilhado nos aproxima de nosso objetivo. A ponte não é apenas uma estrutura física, mas um símbolo de nossa resiliência e esperança. Carpinteiros e engenheiros qualificados trabalharam incansavelmente, utilizando materiais recuperados e técnicas inovadoras para construir uma ponte resistente. Eles enfrentaram desafios técnicos e naturais, mas cada obstáculo superado reforçava sua determinação. Podemos ser pequenos, disse ele, mas nossos espíritos são poderosos. Vamos passar esses suprimentos adiante. Cada pacote de suprimentos que atravessava o rio era um testemunho da força coletiva e da capacidade de superar adversidades. Mulheres e crianças, seus espíritos animados por um propósito comum, formaram cordas humanas, passando suprimentos e oferecendo palavras de encorajamento. A união e a solidariedade tornaram-se a força motriz que impulsionava a comunidade adiante. E disse mais: não vamos desistir. Vamos construir esta ponte, não importa quanto tempo leve. Cada dia de trabalho é um passo mais perto de nossa meta, e cada esforço é uma prova de nossa determinação inabalável. Dias se transformaram em semanas, mas a comunidade, unida por um objetivo comum e inspirada pela crença inabalável de Lucas, recusou-se a desistir. A cada dia, a ponte tomava forma, e com ela, a esperança de um futuro melhor. A última viga está no lugar, disse ele alegremente. Nós conseguimos! A alegria e o alívio eram palpáveis, e a celebração marcou o início de uma nova era para a comunidade. Finalmente, com um rugido ensurdecedor, a última viga foi colocada no lugar, e a ponte, um testemunho de suas vontades e determinação coletivas, permaneceu firme contra a correnteza furiosa. A estrutura não era apenas uma passagem física, mas um símbolo de tudo o que haviam superado juntos. Ao cruzarem este rio, deixaram para trás a dúvida, o medo e o desespero. Cada passo na ponte era um passo em direção a um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades. Ao cruzarem o rio, seus passos mais leves a cada passada, eles sabiam que haviam superado mais do que uma barreira física. Eles haviam conquistado a dúvida, o medo e os sussurros insidiosos do desespero. A ponte era um novo começo, um símbolo de tudo o que podiam alcançar juntos. A jornada não havia terminado, mas a ponte era um marco de sua resiliência e da força que encontraram uns nos outros.
A comunidade estava pronta para enfrentar qualquer desafio futuro, sabendo que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais narrativas inspiradoras. Até a próxima! E lembrem-se, com fé, tudo é possível. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários o que mais te inspirou na história de Lucas e quais outras histórias transformadas você gostaria de ver aqui no canal. Nos vemos em breve.